formei em administração e formei em direito, abandonei curso de ciências sociais, abandonei curso de economia e, na verdade, me graduei em direito, que nunca exerci e não gosto, e administração, que exerci, mas não gosto. Sempre trabalhei em multinacionais, mas sempre fui o cara mais infeliz da área. Uma frustração incrível por não gostar e por não ter alternativa. Quer dizer, o sujeito era empregado ou desempregado, né? Não se colocava culturalmente a opção de ser empreendedor. Então eu fui para o UFMG, mas na condição de uma espécie de gerente do departamento de computação do UFMG, que foi, na verdade, o início da minha Idade Média no sentido criativo da Idade Média. E eu comecei a dar aula para alunos de computação, né, no departamento de ciência da computação, aula de administração. Houve uma sinergia. No segundo ano eu já tinha criado a disciplina de empreendedorismo. Eu ficava maravilhado, eu fiquei encantado, apaixonado pela possibilidade de você preparar empreendedores. Eu me entusiasmei e criei metodologia de educação empreendedora, e isso foi muito interessante porque logo naquele momento o CNPq estava criando um projeto chamado Softex 2000, que é um projeto de incentivo à exportação de software. A ideia era a seguinte, do CNPq: nós vamos preparar professores de computação de todo o país para que incentivem os seus alunos, preparem os seus alunos para abrir empresas. E eu fui contratado pelo CNPq para criar essa metodologia. Dei seminários para 100 professores, 110 professores da área de informática. Depois dessa fase eu fui contratado pela CNI, pelo IEL Nacional, pelo SEBRAE, e ministrei seminários para mais de 4.000 professores universitários no Brasil. Isso fez com que o empreendedorismo universitário, a educação empreendedora nas universidades no Brasil, tivesse um cunho, uma performance, um desempenho, uma preocupação, uma abrangência diferente do resto do mundo. Eu logo comecei a produzir muitos livros. Tenho hoje 15 livros publicados, e logo surgiu O Segredo de Luiza, né? Que é uma história à parte, porque eu criei um romance não ficção. E eu comecei a contar a história de uma empreendedora. E essa coisa foi, eu acho que eu abri aí um novo campo, né, em que os alunos, os estudantes de MBA, estudantes universitários de todas as áreas, empreendedores, gostaram, né? É por isso que a gente está aqui comemorando 350 mil livros, né, vendidos somente do Segredo de Luiza, que é o nome do livro. O segredo do livro O Segredo de Luiza é a linguagem coloquial, a história em si, o cenário, uma cidade pequena, a linguagem romance, né? Foi um atrativo, né? É um atrativo para quem quer entender o que é empreendedorismo. E empreendedorismo é história de vida, né? Eu percebi isso muito cedo, né? A teoria na área de empreendedorismo é diferente. Cada produto, cada oportunidade tem a sua própria teoria. Por que o cara que é mega empreendedor quebra? Um dos motivos é que ele não criou a teoria adequada para o novo produto, né? Então, não é uma área acadêmica teórica, não é uma área cognitiva, é uma área cultural. Você aprende a ser empreendedor e se motiva a ser empreendedor pelo contágio social. Você aprende com as pessoas, com as redes, né? E não dando aula. Dar aula de empreendedorismo é um equívoco imenso. E vocês vão dizer, mas todo mundo dá aula de empreendedorismo. Pois é, mas está todo mundo dando murro em ponta de faca. Não se ensina. Então, não se ensina alguém a ser ético.
né? Você pode, através de um curso, dar informações sobre o que é a ética. Mesma coisa com o empreendedorismo. Você pode informar o que é empreendedorismo, mas ser empreendedor é através de um processo prático. Ou seja, o empreendedor aprende através dos erros, né? Ele primeiro faz para aprender, que é o inverso do processo didático tradicional, que a pessoa aprende para fazer. O empreendedor faz para aprender. É a única forma de se desenvolver o potencial empreendedor, né? E outra coisa importante que pouca gente entende é que o potencial empreendedor é um potencial da espécie, né? Nós não estamos falando de pessoas com alguma coisa diferente, com um DNA diferente, né? Enfim, com uma conformação genética específica. Todo mundo tem um potencial empreendedor. A educação empreendedora significa colocar à tona, trazer à tona esse potencial. Essa edição é uma edição que comemora os 350 mil cópias vendidas. É uma homenagem da minha parte e da editora, creio eu, ao próprio livro, né? É o livro que abriu um espaço para mim e para o empreendedorismo muito grande no Brasil. Além de comemorar, ela traz uma novidade. Ela incorporou uma ferramenta, um instrumento muito utilizado nos últimos anos, de 2012 para cá, né, quando na primeira edição do livro não existia, que é o modelo de negócio Canvas. O livro, na sua primeira edição, usava o plano de negócios, que é um instrumento de planejamento. Uma diferença entre os dois seria que o plano de negócios pode ser considerado, metaforicamente, uma foto da empresa. E o modelo de negócios é o filme, porque ele apresenta de forma dinâmica os fluxos de receita e investimento e despesa da empresa. É isso que acontece nessa edição. O empreendedor não é pego de surpresa nunca, porque a tarefa dele é surpreender os outros. Essa é a função. O empreendedor cria o futuro. É isso que ele faz. Esse modelo de negócio Canvas, que eu mencionei anteriormente, é uma prova disso. Quer dizer, é um instrumento mais adaptado à velocidade. Você faz um Canvas em 2 horas, com sua equipe em 2 horas. O plano de negócio é longo, é demorado, mas também é muito bom. Então, o Canvas é um instrumento que atende à velocidade das empresas de base tecnológica, principalmente as de software, né? Então, o mundo mudou em velocidade e o grande ator desse processo é o empreendedor. De tal forma que grande parte das novidades em termos de gestão de empresas estão surgindo não mais da universidade ou através dos gurus, mas das startups, que estão dizendo como gerenciar, como criar novos modelos de negócio, enfim, estão criando e modificando o mundo. Quem gera riqueza material é o empreendedor, ponto. Quem gera riqueza imaterial é o empreendedor, ponto. Eu estou falando do mesmo tempo de um cara dono de uma empresa que gera riqueza material. É a única forma de geração de riqueza. Não existe outra. A riqueza imaterial pode ser tanto através de uma arte, qualquer arte, ou através da criação de democracia, de paz. Esses caras são empreendedores. Quem é capaz de gerar paz no mundo de hoje é um grande empreendedor, talvez o maior. Então, é preciso deslocar, abranger, fazer com que esse conceito transborde para as outras áreas, para que a gente entenda a importância do empreendedorismo. É simplesmente a atividade de quem inova fazendo coisas boas. Nós temos a capacidade de criar empresas, nós temos o espírito empreendedor, mas falta um ambiente, né? Nosso ambiente é frágil. As nossas pequenas e médias empresas têm uma taxa de exportação muito baixa. A qualidade delas sofre em termos de gerência, em termos de conhecimento de tecnologia, em termos de transformação de ciência em tecnologia, em produto, né? A tarefa do empreendedor é transformar energia, sonho, conhecimento em riqueza. É isso que ele faz, né? O empreendedor empresarial, né? E a nossa capacidade é baixa.
Não existe uma preocupação nos últimos governos com a micro e pequena empresa. O tecido empreendedor depende das micro e pequenas empresas, depende do empreendedor individual, né, do autônomo, que se chama aqui, ou microempreendedor individual. Né? Essas pessoas fazem a base, né, do tecido econômico. As nossas universidades de pesquisa se rejeitam a uma conexão, evitam uma conexão mais íntima com o mercado. É importantíssimo que essa conexão, né, da universidade com o mundo empreendedor, com a economia, com o que se chama de mercado, exista. Enquanto houver essa distância, né, a gente vai ter dificuldades de desenvolver pequenas empresas que geram alto valor agregado. A certa altura, depois que eu trabalhei intensamente com a universidade, eu percebi que a gente tem que trabalhar com crianças. É muito mais importante trabalhar o empreendedorismo com crianças do que com adultos. Então nós temos que incentivar o empreendedorismo na educação básica. A minha metodologia, Pedagogia Empreendedora, começa a trabalhar com crianças de 4 anos. Não estou falando em incentivar crianças a abrir empresas. Estou querendo desenvolver o potencial empreendedor das crianças, que é aplicável nas artes, em todas as manifestações humanas. Interessante a gente lembrar que marketing, finanças, gestão são ferramentas usadas pelo empreendedor, não configuram o próprio empreendedor. O empreendedor, a ação dele é em outro âmbito. Ele é o cara que sonha, ele é o cara que mostra a direção. E o sonho é um processo emocional, não é um processo exatamente intelectual, né, ou cognitivo. Não quer dizer que o empreendedor vai se desgarrar da realidade ou vai ser um nefelibata, um sonhador sem objetivos, sem propósito. Não é isso. Né? O sonho aqui é concepção de futuro. Se você pegar um balanço de uma empresa, você vai encontrar receita, despesa, né? Vai encontrar toda a contabilização dos ativos, etc. Mas você não vai encontrar a ação do empreendedor. Né? Não está registrado, não está contabilizado. Né? Não é possível medir a ação do empreendedor. Né? Então, é algo diferente. A gente tem que nunca perder essa diferença entre o gestor, né, o cara de finanças, do empreendedor. Né? Essa confusão leva a uma educação empreendedora equivocada. Né? São ferramentas. E eu posso comprar essas ferramentas no mercado. Eu posso contratar pessoas de marketing, de finanças. Mas eu nunca vi um anúncio no jornal dizendo: procura-se empreendedor de sucesso. Então, é importante a gente ter em mente que a pessoa que empreende está se deixando emocionar, está dando valor e prevalência à emoção. É assim, a emoção dá o rumo e a razão prepara o caminho. A personagem Luísa foi fruto de um projeto, de um desenho minucioso. Eu precisava que fosse uma mulher, porque mulher é discriminada também no empreendedorismo. Né? Eu precisava que fosse uma mulher normal, um habitante, uma pessoa que não fosse diferente, porque se acredita muito que empreendedor é alguém diferente. Não é. Né? Eu precisava dessa naturalidade, mas precisava também de uma pessoa que fosse audaciosa, que não gostasse muito dos padrões, porque o empreendedor quebra padrões. Né? Então a personagem foi muito burilada. Eu precisava que ela morasse numa cidade pequena, que empreendesse, começasse a empreender, né, numa cidade pequena, porque a cidade grande é minoria num país como o Brasil. Né? E ela pode afugentar. A cidade em si, né, ser pequena é uma virtude, né? Porque as cidades pequenas
tem vida mais simples. Uma goiabada cascão é fácil de ser entendida. Açúcar, goiaba, leite e dá uma batida misturada, está lá a goiabada. Se eu falasse de software, eu iria eliminar todo mundo que não trabalha com software. Meu objetivo com o livro era atingir todo empreendedor. Então, na verdade, o processo em si é preservado, ou seja, quem abre uma fábrica de goiabada cascão e quem cria uma empresa para lançar foguete à Lua, nós estamos falando de empreendedores da mesma natureza. Empreender é um ato assim, de criação, de inovação. Eu acho que as mulheres sofrem preconceitos em todas as áreas que elas estão atuando, né, e principalmente no empreendedorismo. E é fundamental que as mulheres sejam empreendedoras, né, porque você tem um âmbito amplo de empreendedorismo na sua região, no seu país. Não há uma diferença, eu pelo menos não vejo, entre um empreendedor do gênero masculino e uma empreendedora do gênero feminino. O ato de empreender é semelhante, não depende do gênero, né? Então, eu acho que as mulheres se motivam a empreender pelos mesmos motivos do ser humano. Elas querem realizar os seus sonhos. O empreendedor é alguém que diz: eu sou autor da minha própria vida. E ninguém vai dizer o que eu vou fazer. Eu vou dizer o que quero fazer, como vou fazer. As mulheres querem isso, por que não? Todo ser humano quer isso. O empreendedor não gosta de risco, né? Essa história de que o empreendedor é alguém que gosta de... Não gosta, ninguém gosta de risco, né? Tanto é que ele esgota as variáveis. Ele se aprofunda no tema, verticaliza. Você pega um empreendedor e pergunta para ele as coisas que dizem respeito ao seu trabalho. Ele vai verticalizar. Ele é um cara que conhece profundamente, né? É diferente daquele conhecimento acadêmico amplo, não. Ele está contextualizado. Ele conhece porque mergulhou e mergulha todo dia e leva pancada todo dia, né? O processo de inovação é um processo que leva ao erro, inevitavelmente, né? E o empreendedor, a grande sabedoria do empreendedor é aprender com os erros. Faz parte do processo de inovação reduzir o número de variáveis impactantes. Mas ele nunca vai conseguir. Então existe um momento de risco. Esse é que é o risco. O grande risco é produzido pelo impulso voltado à inovação, né? Isso não tem jeito, mas cada vez mais a própria inteligência artificial, as novas tecnologias são instrumentos importantes na minimização de riscos. O novo mundo é um mundo de inovadores, não é um mundo de operadores, de apertadores de parafuso, né? Não é. Quem diz assim, olha, eu não gosto de criar, não gosto de arriscar, ele vai ter que mudar de ideia. Porque se quiser ser um ator central, vai ter que inovar.